Quem era Melquisedeque? Vamos se aprofundar e descobrir plenamente através da Bíblia e também do Espírito de profecia. Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao verso 3, lemos o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. E no verso 8 é dito o seguinte: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Então, sem dúvida, aquele que vive é Cristo. Aquele que não tem princípio de dias, nem fim de existência, se refere a Cristo. Rei de paz, rei de justiça, se refere a Cristo. A Bíblia está confirmando que Melquisedeque era Cristo. Então vamos para o Espírito de profecia, o livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 63, o livro de Ellen G. White. Então é dito o seguinte: aos ouvidos dos guias em Jerusalém chega as notícias de que Jesus se aproxima da cidade com grande ajuntamento de povo, mas eles não têm bom acolhimento para oferecer ao Filho de Deus. Sai-lhe ao encontro com temor, esperando dispersar a turba. Quando o cortejo está para descer o Monte das Oliveiras, é interceptado pelos principais. Indaga a causa do tumultuoso regozijo. Ao perguntarem quem é este, os discípulos possuídos de inspiração respondem. Em eloquentes acentos repete as profecias concernentes a Cristo. Adão vos dirá: é a semente da mulher que há de esmagar a cabeça da serpente. Perguntai a Abraão, ele vos afirmará: é Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Di-vos a Jacó, é Siló, da tribo de Judá. Isaías vos declarará: Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jeremias vos há de afirmar: o renovo de Davi, o Senhor, justiça nossa. Afirma-vos a Daniel: é o Messias. Oséias vos dirá: é o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Exclamará João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande Jeová proclamou de seu trono: este é o meu Filho amado. E nós, seus discípulos, declaramos: este é Jesus, o Messias, o príncipe da vida, o redentor do mundo. E o príncipe das potestades das trevas o reconhece, dizendo: bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, aqui White escreveu o que ocorreu quando Jesus Cristo
estava a entrar em Jerusalém, a entrada triunfal, montado no jumentinho. Então os sacerdotes, quando indagaram quem é este, os discípulos, possuídos de inspiração, responderam para os sacerdotes, repetindo as profecias bíblicas. Então eles disseram claramente: foi o que nós acabamos de ler no livro O Desejado de Todas as Nações. Adão vos dirá: é a semente da mulher que há de esmagar a cabeça da serpente. Perguntai a Abraão, ele vos afirmará: é Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Então, é sem dúvida o que está escrito aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, L.G. White, afirmando que Melquisedeque era Cristo. Os discípulos disseram isto para os principais sacerdotes, quando indagaram quem era aquele que vinha montado no jumentinho. Então os discípulos responderam: perguntai a Abraão, ele vos afirmará que é Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Então Melquisedeque era Cristo, segundo o que está escrito no livro O Desejado de Todas as Nações. Ellen White afirmando isso no seu livro, que Melquisedeque era Cristo. Agora nós vamos ler neste outro livro de L.G. White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 409, diz o seguinte: foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai. E através de todas as gerações do passado, Cristo falou, Cristo dirigiu o seu povo e tem sido a luz do mundo. Agora os irmãos estão se perguntando, pois nós acabamos de ler o livro O Desejado de Todas as Nações, o qual L.G. White afirma que Melquisedeque era Cristo. E agora no livro Mensagens Escolhidas, aqui é afirmado que Melquisedeque não era Cristo. Será? Está havendo uma contradição entre o livro de L.G. White, O Desejado de Todas as Nações, e Mensagens Escolhidas, volume 1? Claro que não está havendo, amados irmãos e irmãs. O espírito de profecia não se contradiz. Então vamos descobrir este mistério em outro livro de L.G. White, no livro Comentário Bíblico, volume 1, página 1093, que diz o seguinte: Deus nunca ficou sem testemunho na terra. Em determinada época, Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa, para revelar a verdade do céu e perpetuar a lei de Deus. Aqui foi revelado o mistério, irmãos e irmãs. Em determinada época, Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa. Então, está correto o livro O Desejado de Todas as Nações, quando afirma que Melquisedeque era Cristo. E está correto o livro Mensagens Escolhidas, quando afirma que Melquisedeque não era Cristo. Está correto, porque quando ocorre esta afirmação que Melquisedeque não era Cristo, está mostrando a pessoa somente de Melquisedeque. Mas quando o Desejado de Todas as Nações afirma que Melquisedeque era Cristo, está mostrando Cristo incorporado na pessoa de Melquisedeque. Uma incorporação. Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo
em pessoa, mostrando que Cristo estava incorporado na pessoa de Melquisedeque. É diferente do que ocorreu com Moisés. Moisés foi cheio do poder de Deus. Moisés foi um tipo de Cristo, mas Moisés não representou Cristo em pessoa, mas Melquisedeque sim representou Cristo em pessoa aqui na terra. Quando nós lemos o desejado de todas as nações, os discípulos cheios de inspiração divina, repetindo as profecias concernentes a Cristo, então ele não diz para os principais sacerdotes perguntarem a Arão, que Arão vai dizer para vós, quem é este? É Moisés. Não, mas os discípulos disseram para os principais sacerdotes, perguntai a Abraão, ele vos afirmará, é Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, porque Cristo estava incorporado na pessoa de Melquisedeque. Então, Abraão poderia afirmar plenamente para os sacerdotes que aquele a quem eles perguntam quem é este, verdadeiramente é Melquisedeque. Porque Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa aqui na terra. E é o que irá acontecer agora nesta última grande obra com o primogênito da linhagem de Dan, pois Moisés declarou que Dan é leãozinho que saltará de Bazã, o mesmo título que Jacó deu para Judá quando o abençoou Judá. Judá é leãozinho da presa, subiste filho meu. O título de leãozinho é Cristo, e Dan tem este título de Cristo. Dan é leãozinho que saltará de Bazã. E Jacó, quando deu a benção para Dan, disse, chamando Dan, ó Senhor, Dan, a tua salvação espero, ó Senhor. Então haverá também agora, nos últimos dias, uma incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan, assim como houve no tempo de Melquisedeque. Melquisedeque representou o Senhor Jesus Cristo em pessoa, e o primogênito da linhagem de Dan representará o Senhor Jesus Cristo em pessoa também, assim como Melquisedeque, pois esta é a profecia. E como já foi revelado para a sua serva, Deusilene Souza, em sonho, quando ela sonhou que Elia Joanã estava lendo as escrituras sagradas, as profecias referentes aos últimos dias. Então ele lia o seguinte, eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, eis que naquele tempo incorporarei em um corpo que não é o meu, mas em um corpo de um homem. Então Deusilene se levanta e diz no sonho para Elia Joanã, santifica o teu corpo, porque Cristo incorporará em ti. Então é isso que irá acontecer nesses últimos dias, assim como aconteceu no tempo de Melquisedeque, ocorrerá agora nesses últimos dias. Cristo virá, incorporará no primogênito da linhagem de Dan para realizar esta última grande obra, chamar os 144.000 a dedo, um por um, chamará os 144.000. Cristo estará incorporado no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. Que Deus seja louvado por toda a eternidade. Amém.